Meus amados, agora é o momento do nosso culto onde nós vamos meditar na palavra do Senhor, a meditação buscando de fato o pão de Deus para as nossas vidas. E o tema da nossa reflexão é: o que fazer depois que fomos afetados pela glória de Deus? Eu quero continuar lendo Marcos capítulo 9. Nós lemos Marcos capítulo 9 do versículo 1 ao versículo 13 pela manhã e agora nós vamos ler a partir do versículo 14. É um texto dilatado, eu sei, mas eu gostaria que você prestasse atenção aí na sua casa, porque cada um desses versículos tem uma aplicação para as nossas vidas e para aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Marcos capítulo 9, versículo 14 diz o seguinte: quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram ao redor deles uma grande multidão e alguns escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, vendo Jesus, ficou surpresa e todos correram na direção dele e o cumprimentaram. E Jesus lhes perguntou: o que estáis discutindo? E alguém dentre a multidão respondeu: Mestre, eu trouxe o meu filho que tem um espírito mudo. Onde quer que o apanhe, provoca-lhe convulsões, de modo que espuma a boca, range os dentes e começa a se enrijecer. Pediu aos seus discípulos que expulsassem, mas eles não puderam. E Jesus lhe respondeu: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei de suportá-los? Trazei-me o menino. Então trouxeram o menino e, ao ver Jesus, o espírito imediatamente provocou-lhe uma convulsão e o endemoniado caiu no chão, rolava e espumava pela boca. Jesus perguntou ao pai dele: há quanto tempo isso acontece com ele? E ele respondeu: desde a sua infância. E muitas vezes tem lançado no fogo e na água para destruí-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E ao que Jesus disse: se podes, tudo é possível ao que crer. Imediatamente o pai clamou: eu creio, e ajuda-me na minha incredulidade. Vendo que a multidão corria e aglomerava-se, Jesus repreendeu o espírito impuro, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno, sai dele e nunca mais entres nele. Então o espírito saiu gritando e agitando muito. O menino ficou como se estivesse morto, de modo que muitos diziam: ele morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, levantou e colocou-o em pé. Quando entrou em casa, seus discípulos lhes perguntaram, em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele lhe respondeu: essa espécie não sai a não ser por oração e jejum. Meus amados, esse é um tempo que estamos vivendo, o tempo de pandemia, é um tempo que está mostrando, de fato, como nunca antes, a verdadeira face e relevância da igreja. Pois em algum momento, algumas igrejas passaram a achar que a sua relevância e o seu sucesso residia nos seus prédios suntuosos, Taj Mahalianos, em sua volumosa conta bancária, em seus membros honoráveis com destaque social. Alguns pensavam e achavam que o sucesso do seu ministério estava na multidão que arrebanhava semanalmente a fim de ofertar um produto chamado culto, onde eles podiam contemplar e entreter uma plateia. Aliás, Charles Haddon Spurgeon alertou sobre essa situação deplorável, essa cena deplorável, quando ele disse que algumas igrejas estavam divertindo bodes e não alimentando ovelhas. Assim, essa pandemia nos tem mostrado o que é o verdadeiro sucesso da igreja e onde reside o verdadeiro poder que nela habita, que não é no espaço que ela deseja ocupar na sociedade, não é no seu prédio suntuoso. Sim, o verdadeiro poder que habita nela é o poder do Senhor. Sim, um poder simples, um poder que se manifesta através da generosidade, no amor de Cristo em nós, cujo qual exalamos como um bom perfume suave nessa sociedade apodrecida pelo pecado. O verdadeiro poder de Deus na vida da igreja reside no fato dela se submeter ao seu senhorio, desenvolvendo as disciplinas espirituais e, por conseguinte, praticando a bondade e o amor. Aliás, essa é a marca dessa igreja. Efésios capítulo 2, versículo 10 vai dizer que nós fomos criados para toda a boa obra. Assim, nós somos criados para nos preocupar com as necessidades ao nosso redor. Sim, meu querido,
Sim, minha querida, Deus tem um compromisso com essa igreja e com esse povo, esse que é o sinal histórico do reino de Deus aqui na terra. E esse texto que estamos aqui em apreciação e que nós continuamos, aliás, a avaliar a partir daquilo que estudamos pela manhã, onde Jesus leva 3 de seus discípulos para um monte da transfiguração e mostra-lhes a sua glória. Sim, nesta passagem Jesus vai mostrar como a igreja que foi afetada pela glória de Deus deve se portar diante das necessidades que se apresentam a nós diariamente. Lembre-se, Deus nos leva a conhecer e expressa a sua glória a nós, não para apenas termos uma experiência de êxtase espiritual, mas para, a partir dessa experiência tão portentosa, nos alinharmos a Ele em sua missão e nos desenvolvermos e, de fato, estender a glória dEle para onde ou por onde quer que nós passarmos. Vejam, o texto mostra um pai de um menino que é possuído por um demônio que procura os seus discípulos. Provavelmente ele faz essa procura porque eles eram os representantes de Jesus aqui na terra. E ele, esse pai, tinha esperança de ser atendido quanto a ver o seu filho liberto daquela mazela, especialmente daquele demônio, daquela possessão demoníaca. Mas o pai voltou frustrado, pois não encontrou o poder espiritual necessário nos seus discípulos e poderíamos dizer na sua igreja daquele momento para que pudesse libertar o seu filho. Os discípulos foram inoperantes diante da situação que estavam enfrentando, pois eles não conseguiram expulsar aquele demônio, vai dizer o versículo 18 que acabamos de ler. Percebam que os discípulos estavam preocupados aqui nesse texto com muitas coisas, inclusive numa discussão teológica com os escribas. Então, quando eles precisam agir com poder, manifestando a glória de Deus, eles não podem, pois estão ocupados e atentos a outras coisas, assim, até as coisas de Deus, mas não com o Deus das coisas. Irmãos, como igreja, muitas vezes estamos assim, tão assoberbados com tantas coisas que esquecemos do que é essencial, que é o relacionamento íntimo e verdadeiro com o nosso Senhor. Mesmo presenciando a glória de Deus, os seus milagres todos os dias, corremos o risco de não sermos o que Ele deseja que sejamos. Então hoje, eu quero falar com você, hoje à noite, eu quero falar com você como devemos nos portar após sermos atingidos, afetados, alvejados pela glória de Deus, o nosso Senhor. E a primeira pergunta que pula do texto para nós, está dos versículos 14 até o versículo 19. E a pergunta é: por que essa igreja, em especial esses discípulos, não conseguiram expulsar aquele demônio que possuía aquela criança? Bom, como vimos pela manhã, do versículo 1 ao 13, Jesus levou Pedro, Tiago e João para um monte onde eles contemplaram a glória de Deus. O Shekinah de Deus se manifestou a eles e eles viram Elias, Moisés e Jesus transfigurado em glória, além de ouvir a própria voz de Deus. Agora eles descem deste monte e quando chegam lá no sopé do monte, encontram a realidade nua e crua. Eles viram um mundo perdido, esquálido e desesperado na figura daquele pai e daquela multidão. Mas a primeira cena que Jesus vê é os 9 discípulos que ficaram numa discussão homérica, uma discussão teológica com os escribas, vai dizer o versículo 14. E o bulício todo se dava porque um pai havia trazido o seu filho possuído por esse demônio, que já fiz referência, para que Jesus curasse. Mas o que ocorreu é que nesse interregno, Jesus se ausentou com seus 3 discípulos e os outros 9 ficaram ali e não deram conta de expelir esse demônio. Por isso, junto com a discussão teológica, os discípulos ali, com os discípulos de Jesus, eles estavam sendo achincalhados pelos escribas e pela multidão devido ao seu recente fracasso. E no versículo 16, vemos Jesus se aproximando e indo em direção aos escribas e perguntando: qual é o problema? O que vocês estão discutindo? E de súbito, o versículo 17 vai dizer que aparece o pai do garoto, ele se emerge do meio da multidão e passa a explicar
a situação. E o versículo 18, ele começa a contar que trouxe o seu filho possuído por um demônio, mas os seus discípulos foram incapazes de expelir-lhe os demônios, o demônio que habitava ou possuía aquela criança. No versículo 19, Jesus vai dizer: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Jesus mostra o seu pleno descontentamento quanto à fé daqueles homens, mas em especial dos seus discípulos, pois esses caminhavam com Jesus já há algum tempo e estão agora presenciando milagres diariamente. Mas também ele está aqui direcionando essa palavra a todos os presentes, aos religiosos, que eram os escribas, a toda a multidão que estava sedenta por sinais e também ao pai desse garoto que não manifestou a fé. Então ele exclama: até quando estarei com vocês? Até quando terei de dar-lhes o suporte para essa falta de fé? Irmãos, eu imagino o sentimento de tristeza do coração de Jesus, pois ele está pregando e pregando todos os dias, quase que 24 horas por dia, e parece que a mensagem não encontra lugar no coração deste povo. Meus queridos, o que é mais triste aqui, diante de toda essa cena, diante de toda essa história, não é a multidão, não é o pai, não é os escribas, é a inoperância dos discípulos de Jesus, que pode ser uma figura da igreja, pois é triste, sim, é triste ver que aqueles que estão envolvidos com as coisas de Deus agora estão no meio de brigas de ego, querendo inclusive saber quem é o maior dentre eles no reino de Deus. É o que vai estar aí em Marcos capítulo 9, versículo 34, querendo discutir posições teológicas, gastando tempo e recursos com coisas inúteis, sem utilidade. Enquanto no sopé do monte, no sopé do morro, existem pessoas angustiadas, sofrendo, que depositam as esperanças neles e por isso continua trazendo os seus filhos, mas essa igreja ou esses discípulos estão discutindo o que é de somenos importância. Os discípulos de Jesus não estão nutrindo o essencial, que é uma vida de intimidade com Deus, por isso eles não estão aptos para exercer o papel na vida da sociedade naquele contexto. Que triste é essa situação e que quão atual ela é, pois quando a igreja de Cristo está preocupada com qualquer coisa que não seja a glória dele, deixa de ser o luzeiro, deixa de ser o sal para salgar e para dar sabor ao mundo, como diz Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 16, ela deixa de ter a utilidade que foi criada para ter. Então os pais vão continuar a exemplo desse pai, dizendo: eles não podem, eles não têm poder para nos ajudar. O fato é que eles não tinham o poder para fazer a diferença naquele contexto. Por isso, passaram vergonha, sim, passaram um vexame diante da multidão, que no caso da igreja pode ser representada pelo mundo. Sabe de uma coisa, meus amados, minhas amadas? O mundo não está preocupado se temos boas instalações, se temos loquazes pregadores, se a igreja é rica ou não. O mundo está interessado se existe poder na vida dessa igreja, se ela vive o que prega e se ela é fiel aos princípios que acredita. Em última análise, isso é o que eles querem saber, ainda que não creiam em nada disso. Eles querem saber se nós cremos no que sustentamos, se nós pregamos que Jesus transforma a vida de uma pessoa. Eles querem saber isso na sua vida, na minha vida, eles querem visualizar isso. Nós falamos que Jesus restaura casamentos e famílias destruídas, e eles querem olhar para a sua família, para a minha família e identificar isso. Nós afirmamos as palavras do apóstolo Paulo, que diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo se fez novo. Então eles olham para as nossas vidas e querem saber se a nossa vida pregressa de mentira, de fofoca, de coisas que não agradavam a Deus, sim, se foi feita nova, se a nossa vida condiz com aquilo que nós estamos pregando. Como cristãos e como discípulos de Cristo, nós somos um outdoor vivo das promessas do Senhor. Tomara que a sua vida e que a minha vida sejam outdoors de promessas verdadeiras. Por exemplo, lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, vai dizer que nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Sim, então quando nós nos apresentamos às pessoas e apresentamos essas pessoas a um relacionamento com Deus,
como estamos nos portando? Sim, quando essas pessoas se achegam a nós com relacionamentos depauperados, dilacerados, com as suas vidas arrebentadas e quebradas, esperançosos de encontrar em nós ajuda, será que elas voltam dizendo que, de fato, eles não podem nos ajudar? Meus irmãos, precisamos ser a resposta de Deus para esse mundo trevoso, para esse mundo moribundo. Precisamos ser o lenitivo de Deus, expressando o amor e o cuidado no poder e na graça e na glória do Senhor. Não podemos admitir que alguém nos procure esperançoso de mudar a sua vida e não obtenha a resposta positiva ao que procura. Não, nós não podemos admitir. Mas o segundo aspecto aqui do texto está do versículo 19 até o versículo 27, onde mostra a fonte de todo o poder. Parece que os discípulos, eles não entenderam a fonte do poder. Por isso, quando foram expulsar esse demônio, não conseguiram obter o resultado adequado. Então, após a tentativa, eles foram malfadados. E o interessante aqui é que os discípulos podiam até não reconhecer todo o poder e a autoridade de Jesus, mas o mundo espiritual conhece plenamente. Os demônios começam a golpear o menino novamente, causando-lhe convulsões quando chega na presença de Jesus. E quem já presenciou alguém em crise de convulsão sabe o quão triste é. Imagine o coração desse pai, que está presenciando isso quase que diariamente. Enquanto essa cena, imagina que toda essa cena acontecendo, uma cena de filme de terror está acontecendo, o menino está convulsionando, espumando a boca, está uma cena horrível. Parece que Jesus se porta de maneira insensível, pois o que o pai e toda a multidão esperava é que Jesus libertasse aquele garoto imediatamente. Mas ao contrário, no versículo 21, Jesus pergunta ao pai há quanto tempo o menino tem essas possessões. E o pai diz que desde a mais tenra idade do garoto, ele já apresenta essas convulsões. E de vez em quando o demônio tenta matá-lo afogado ou então queimando no fogo. Vai dizer aí no versículo 22 do capítulo 9 de Marcos. Imagine quanta dor, quanto sofrimento, quantas cicatrizes físicas e cicatrizes espirituais esse menino e a sua família carregam. Mas Jesus não era um sadista, aquele que gosta de infligir dor alheia ou dor no outro, ou mesmo visualizar a dor dos outros. Ele estava neste momento potencializando a fé do coração do pai deste garoto. Ele queria potencializar, pois após o pai contar a história, ele se volta para Jesus e diz: se o Senhor puder fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e nos ajude. Veja só, esse sim aqui apresentado certamente está influenciado pelos recentes acontecimentos, visto que os discípulos de Jesus não puderam resolver o problema. Talvez eles estivessem pensando o seguinte: olha, assim como os discípulos, talvez Jesus ou o seu mestre não possa. Irmãos, Jesus imediatamente no versículo 23 faz uma pergunta: se podes, tudo é possível ao que crê. E após ouvir essa palavra portentosa e poderosa de Jesus, o coração desse pai se enche de fé, se enche de alegria e ele faz uma declaração digna de nota. Ele diz: eu creio, Senhor, mas ajuda-me na minha falta de fé. Em outras palavras, ele declara a Jesus que crê no poder dele, porém a sua fé é claudicante, é fraca, é pequena, é diminuta e ele precisa crescer. E imediatamente no versículo 25, Jesus dá uma ordem ao espírito maligno, uma ordem irrecusável para que ele saísse e jamais voltasse àquele garoto. No versículo 26, após o espírito maligno bater retirada, o menino novamente recobrar a sua intelecção, o que ocorre ali é que toda aquela agitação que o demônio causava foi substituída por um espírito de quietude. Parece que o menino no versículo 26 está quase morto, semi-morto, mas no versículo 27, Jesus toma o menino pela mão, levanta e recobra-lhe a vida. Note, meus queridos, aqui uma coisa importante para o nosso coração. Sobre essa cena que estamos aqui visualizando, é que parece que, a despeito da situação, do que aconteceu, Jesus ainda tem o interesse de restaurar vidas. Mas aqui tem um testemunho de libertação poderoso e um mau testemunho anterior.
Guarde isso no seu coração. Veja só, como igreja somos representantes de Cristo e de Cristo a esse mundo, e a forma como apresentamos pode depor a favor ou mesmo contra a Cristo. Assim, quase que invariavelmente eles, o mundo, verão primeiro a nós, as nossas vidas, o nosso testemunho antes de irem a Cristo. Perceba que esse pai procurou os discípulos de Jesus e viu que eles não tinham poder, ou o poder que afirmava ter, e logo ele assumiu que Jesus também poderia não ter esse poder. Veja, quando o mundo procura paz e vida, e ao buscar nos filhos de Deus só encontram guerra, morte, apatia, frigidez, naturalmente assumirão que Jesus, que é aquele que esse grupo segue, também é assim. Infelizmente, se algumas pessoas fossem levadas ao procon espiritual, seriam condenadas por oferecer algo que não vivem, oferecer propagandas enganosas ou altamente enganosas. O mundo não está procurando uma espiritualidade fria ou mesmo morna. Não, ele está procurando muito mais do que uma religião, muito mais do que religiosidade. O mundo está procurando algo que possa preencher e dar vida aos seus corações. Por isso, quando alguém ou mesmo uma igreja não vive verdadeiramente a Cristo, ela não é digna de confiança e nem tampouco de ser uma promotora, uma portadora da vida. Eu gosto muito de um livro chamado Jesus, o mais fascinante projeto de vida. Pois quando alguém ou uma igreja vive Jesus de maneira intensa, de maneira visceral, o projeto de vida, de existência dessa igreja ou dessa pessoa é Jesus, não há outro meio senão exalar o bom perfume de Cristo e vazar o seu poder encharcado de amor, a fim de trazer vida e libertação a todos que carecem ao nosso redor. Outro detalhe importante que é digno de nota é que, assim como no caso deste garoto, o nosso Jesus, como fiz referência, ele continua nos pegando pelas mãos e nos colocando de pé quando estamos caídos. E isso pelo menos em 3 dimensões. Ele ainda tem interesse em resgatar o pecador depauperado e esquálido do montoro do pecado e trazê-lo a uma vida abundante, segundo o que diz lá 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, fazer nova todas as coisas na vida dessa pessoa. Mas ele continua nos pegando pelas mãos, no sentido de que se você já foi salvo em Cristo, mas está vivendo uma vida cheia de medo, cheia de ansiedade, cheia de angústia, cheia de pavor, cheia daquilo que não é agradável aos olhos do Senhor, a presença dele, como diz lá em 1 João 4,18, lança fora todo medo. Então vem a ele, deixa ele pegar as suas mãos e te levantar. E a terceira, talvez na caminhada da vida, ao palmilhar o solo inóspito da existência, você, quem sabe, se tornou indiferente às coisas de Deus, indiferente ao próprio Senhor. Creia, Ele ainda está batendo a porta. Venha a Ele, deixe Ele mostrar a sua glória na sua vida e através também da sua vida. Finalmente, nós vamos ver do versículo 28 ao versículo 29 uma necessidade de fato de viver uma vida centrada em Deus e uma vida de santidade. Veja, essa cena começa trágica, mas o término dela é um desfecho maravilhoso, pois a fé do pai foi contemplada e o menino é liberto. Mas os discípulos estão preocupados e com uma questiúncula para apresentar a Jesus, e eles fazem no versículo 28. E o versículo 28 diz: por que nós não podemos expulsar esse demônio? Jesus é pontual e vai direto à resposta, ele não faz nenhum rodeio, ele responde dizendo o seguinte: faltou fé e disciplina na vida espiritual de vocês. Está contido no versículo 29. Existe um livro maravilhoso de Dallas Willard, que é chamado O Espírito das Disciplinas, onde ele trata a fundo o significado das disciplinas espirituais. Eu gosto muito desse livro porque ele oferece uma visão bastante razoável das disciplinas, em especial essas duas que Jesus está fazendo referência aqui. Veja, o que Jesus está falando aqui é o que ele já havia ensinado os seus discípulos quando ele ensinou a oração do Pai Nosso. Ele tinha ensinado que a oração é mais do que falar com Deus. A oração é estreitar um relacionamento de vida íntima e comunhão com o Senhor. É viver um relacionamento irrestrito com o nosso Deus.
conta-se uma história que eu gosto muito da vida de Spurgeon. Na verdade, Spurgeon é um autor, ou foi um pastor batista que vale a pena ler. E conta-se uma história da vida dele, aliás, os seus hábitos, que ele iniciava uma conversa com Deus sem aviso prévio. Então, às vezes, ele estava no meio de todo mundo e decidia começar a falar com Deus, porque era tão real a comunhão que ele tinha com Deus e a presença de Deus na vida dele, que ele não precisava de aviso prévio, ele podia entrar numa conversa com Deus a hora que ele desejasse. Mas o jejum, que o texto trata aqui, por sua vez, fala muito mais de um estilo de vida dedicado ao Senhor, submissão e consagrado a Deus, do que a abstinência de alimentos. Embora um não exclua o outro, porque, por exemplo, Isaías no capítulo 58 vai reprovar a prática do jejum sem o verdadeiro significado, mas Daniel capítulo 9 vai mostrar Daniel fazendo o jejum como abstinência de alimento e obtendo a resposta de Deus. Por isso, reforça-se aqui a ideia que o jejum, como uma disciplina espiritual, precisa estar carregado de significado no coração do servo. Isto é, eu deixo de me alimentar, mas para buscar a Deus, não simplesmente para deixar de comer. Ou, quando eu estou me referindo à oração, é uma vida de intimidade ao Senhor. Ao que parece, os discípulos aqui do Senhor Jesus ou não entenderam esse princípio ou estão negligenciando abertamente. Mas o fato que é evidente é que eles não estão totalmente submissos ao Senhor e, como resultado disso, eles não podem exercer o seu poder. E aqui temos mais uma advertência aguda para nós, pois às vezes nós estamos tão envolvidos, estamos tão assoberbados com as coisas de Deus, em realizar a obra de Deus, que acabamos esquecendo de olhar ou nos envolvermos com o Deus da obra. Então queremos a obra de Deus sendo executada, mas não nos envolvemos com o Deus da obra. Achamos que existe poder em nossas palavras. Nós chegamos a dizer, por exemplo, que quando pregamos, a palavra jamais volta vazia, esquecendo-se que Deus não tem compromisso com a nossa palavra, e sim com a palavra dele. Aliás, é o que vai dizer Isaías capítulo 55, versículo 11, quando ele diz que nenhuma palavra lançada volta vazia. Palavra dele, não a minha palavra, não a sua palavra. Por isso, falharemos sempre em expressar o poder de Deus se estivermos estribados em nossos esforços, nos rituais ou mesmo em experiências passadas. Pois, se vocês lembram bem, em Lucas capítulo 10, versículo 17, os discípulos de Jesus já haviam expulsado demônios. O erro deles foi confiar em tudo, neles mesmos, nas suas palavras, nos rituais, e menos na pessoa certa, em Cristo, que é aquele que possui todo o poder. Pois se você se lembra, lá em Lucas capítulo 10, quando eles expulsam os demônios se submetem ao nome de Jesus e não a eles. Aqui está um princípio poderoso. Meus queridos, nós nunca teremos êxito na obra do Senhor se não vivermos uma vida de completa rendição ao Senhor. Se não houver disciplina espiritual em nós, não teremos poder para falar abertamente do poder de Deus. Só pode falar do amor de Deus ao mundo aquele que já falou a Deus sobre o mundo. E lembre-se, fórmulas mágicas nunca poderão conferir poder a você. Pois se assim fosse, os 7 filhos de Seva, lá em Atos capítulo 19, de 13 a 17, teriam obtido sucesso no empreendimento de expulsar os demônios em nome de Jesus. Pois eles tinham os requisitos, tinham as fórmulas e sabiam muito bem manipular o divino, mas faltava-lhes o verdadeiro poder de Deus. Por isso, foram frustrados e saíram de lá humilhados e não compreenderam de fato o que era a vontade de Deus para a vida deles. Amados, eu fico muito envergonhado quando eu leio algumas biografias de homens de fé. São inúmeras, mas eu cito aqui, por exemplo, a biografia de George Miller, de Hudson Taylor, de John Wesley e mais perto de nós, Russell Shedd, que eram homens que oravam 8, 12 e até mais horas por dia. E aí, quando eu olho para nós, querendo ser usados por Deus, quase nunca devotamos a Deus em oração. E quando fazemos, ficamos ali 5 minutos dedicados para pedir e nunca contemplar as grandezas de Deus, almejando um relacionamento mais profundo e íntimo com Ele. A verdade é que só haverá o verdadeiro reavivamento no meio do povo de Deus quando a igreja, que somos eu e você, que foi afetada pela imarcessível glória, passar a depender totalmente e cabalmente do Senhor. Amados, contemplar a glória de Deus na montanha
é preciso, mas é no sopé, ali, bem na parte de baixo da montanha, é que a vida está acontecendo no mundo real. Por isso precisamos verdadeiramente viver para a glória de Deus. Sim, para a glória de Deus, como diz lá em 2 Crônicas 7,14, buscando a face do Senhor. Quando agimos assim, estamos voltando para a nossa essência, ou seja, estamos nos religando novamente à videira verdadeira. João 15,5 vai dizer, Jesus dizendo, eu sou a videira e vós sois os ramos, sem mim nada podeis fazer. Irmãos, nós precisamos de fato sorver dessa seiva da videira que é o próprio Espírito Santo para produzir frutos que glorifiquem a Deus. Irmãos, precisamos restaurar o nosso primeiro amor por Deus, pela sua obra, pelas pessoas ao nosso redor que carecem da graça e da glória de Deus. Sim, por aqueles que estão no sopé do monte, sofrendo com feridas abertas e horríveis, por aqueles que estão sofrendo com feridas mal cicatrizadas. Nós somos o lenitivo de Deus a estas pessoas. Finalmente, para que nós tenhamos sucesso como igreja, nós não precisamos de novas atividades, de pessoas importantes frequentando as nossas celebrações, nem de prédios suntuosos, embora tudo isso é importante, novas atividades interessantes, é importante ter pessoas, irmãos abençoados conosco, estrutura maravilhosa, mas não é o essencial para que sejamos de fato uma igreja que glorifica a Deus. Nós não precisamos de nada disso, a única coisa que precisamos é do poder de Deus e exercê-lo com autoridade, eivado, encharcado de amor e sabedoria. E sabe, irmãos, esse poder está à disposição de nós. Basta vivermos uma vida que glorifique a Ele e dependermos totalmente dEle. Eu quero ultimar essa mensagem dizendo o seguinte: o pai desse menino do texto que lemos, ele disse, eles não podiam. Essa declaração deveria fazer a mim e a você pensarmos, pois quando as pessoas se achegam a nós, elas sentirão o poder de Deus ou voltarão vazias. Elas encontrarão o que estão buscando ou voltarão frustradas, dizendo, eles não podem nos ajudar. A vida que eles levam não pode nos ajudar a resolver o problema que estamos enfrentando. Eu tenho avaliado isso no meu coração. E a pergunta é, será que estou sendo igreja no sopé do monte, na vida real, onde a vida efetivamente acontece? Pois ficar lá em cima do monte, embevecido com a glória de Deus, dentro das quatro paredes, cantando, bom é estar aqui, é lindo e faz parte do processo. Alguns acham, por exemplo, que lá em Abacuque capítulo 2, versículo 14, quando o profeta diz que um dia toda a terra será cheia da glória de Deus, alguns acham que Deus vai mandar grandes cápsulas de glória e aí nós ficaremos nadando aqui na terra na glória de Deus. Não, meu amado. Saiba, você e eu, nós é que devemos expressar a graça, a misericórdia e o amor de Deus aqui na terra. Não adianta querer viver uma vida alienada se você quer expressar a glória de Deus. Precisamos expressar a glória de Deus aqui no chão da vida. Por isso, eu quero te convidar a avaliar como está a sua vida de submissão a Deus. Como você está exercendo a sua fé? Como está a sua vida de oração? Sim, mais do que isso, como você está interagindo com as questões do mundo real ao seu redor? Você está expressando a glória de Deus nessa direção? A semana passada, ao falar do vaso de honra, como Deus pode nos usar, nós mostramos algumas necessidades que acontecem não lá no alto do monte, mas que acontecem aqui no sopé do monte. E aí, à medida que fomos apresentando aquelas necessidades que acontecem aqui da vida real, nós falamos da necessidade que algumas famílias estão enfrentando nesse momento de pandemia, famílias perto de nós e pessoas inundadas pela glória de Deus, já se manifestaram dizendo, olha, eu quero fazer parte, quero ser um lenitivo, eu quero ser um vaso de Deus, abençoando essas vidas, abençoando na vida real, as pessoas que estão sofrendo aqui. Eu quero expressar o amor de Deus de diversas maneiras, e uma das maneiras é entregando aqui parte do que o Senhor tem me dado. E naquele mesmo dia, foi muito lindo, no mesmo dia, algumas pessoas já entraram em contato conosco e querendo ser de fato usados por Deus, algumas doando cestas básicas inteiras, enfim, o movimento de Deus acontecendo. Irmãos, embora isso por si não é de fato glorificar a Deus, mas a partir disso nós podemos glorificar a Deus com tudo que temos e com tudo
que somos. Eu e você podemos expressar o amor de Deus de diversas maneiras, seja através da doação de uma cesta básica, ou seja, através de um ato de bondade e misericórdia. Mas quando fazemos para a glória de Deus, estamos de fato sendo usados para propalar o Evangelho e a glória de Deus nesse mundo. Deus deseja isso da sua igreja, Deus deseja isso de você. O que nós vamos fazer no sopé do morro depende de nós. Se você quer exalar a glória, o bom perfume de Cristo, então na vida real seja esse luzeiro e glorifique o nome do nosso Senhor. Essa é a expectativa do meu coração e eu espero que também seja a do seu coração. Nós vamos nesse momento cantar mais uma canção e em seguida nós regressaremos para finalizar esse culto orando e agradecendo a Deus por mais esse tempo.